A superigreja invencível. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre o Cristo da tua confissão edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei à minha igreja as chaves do reino dos céus, e todo aquele que estiver ligado à minha igreja na terra está ligado no céu. E o que não estiver ligado à minha igreja na terra está desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19. Creio que, com a definição mais clara do texto, fica mais fácil entender o que Jesus quis realmente dizer. A pedra da confissão básica da fundação da igreja, citada por Pedro com o nome o Filho do Deus vivo, é a mesma pedra do sonho escatológico da estátua sonhado por Nabucodonosor, registrado em Daniel capítulo 2, versículos 24, 35 e 44. Nem todos os grupos denominados igrejas significam estarem ligados ao Cristo do cristianismo. A Igreja Corpo de Cristo é composta daqueles que são gerados das entranhas espirituais de Cristo. Tiago 1, 18 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Todo cristão que tem esta natureza tem ligação com o céu e exerce poder supremo sobre Satanás e todos os seus demônios. É tanto que pessoas com parentes possessos de demônios, depois de procurar seus líderes religiosos para os expulsarem sem qualquer sucesso, procuram os verdadeiros cristãos e os problemas das possessões malignas são resolvidos porque Jesus usa o verdadeiro cristão como seu canal de poder. Por isso, as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo, pois a sua base sólida é o próprio Cristo. O capítulo 17 de Apocalipse é um contexto de profecias exclusivas sobre a Igreja Apostólica Romana. A religião romana é a extensão do Império Romano, ou seja, as bases da religião romana estão destacadas em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, que nos diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, religião, assentada sobre uma besta de cor de escarlate, a cor preferida do clero romano, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 3. Se o ouvinte ler todo o capítulo 17 de Apocalipse, verá que a religião romana tem como base 7 impérios produzidos por Satanás para destruir 2 povos de Deus, Israel e a Igreja de Cristo. Enquanto a base do cristianismo é Cristo, as bases do clero romano são as 7 cabeças, ou seja, 7 impérios do mal: egípcio, assírio, Babilônia, medo-persa, grego, romano e o império do anticristo. Os 10 chifres formam o contexto de nações com bases do governo da besta apocalíptica. Apocalipse 17, versículo 3.
Apocalipse 17:16 prevê a destruição da religião romana pelo sistema do governo do anticristo. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta religiosa e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Apocalipse capítulo 17, versículo 16. Quando vemos nas redes sociais o Papa Francisco anunciando a substituição da Bíblia por outro livro, alegando ser a Bíblia um livro ultrapassado, é porque ele quer esconder as verdades proféticas infalíveis da Bíblia Sagrada para as pessoas continuarem sendo enganadas. Pois ele sabe muito bem que na Bíblia tem profecias que o denuncia hoje como o falso profeta do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e também Apocalipse 19, versículo 20. A Igreja de Cristo jamais será destruída. Mateus 16, 18. Por mais que os impérios tentem destruí-la na sua natureza física, não consegue destruí-la no seu lado espiritual. Leia Apocalipse 12, versículos 10 a 12, e verás uma multidão no céu dos vencedores pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, isto é, a Igreja de Cristo. No céu, ou seja, a Igreja de Cristo no céu, proclamando vitória sobre Satanás e, ao mesmo tempo, lamentando sobre os que habitam na terra no governo da besta. O cristianismo, de fato e de verdade, está acima de qualquer credo religioso. Vem da base, Jesus Cristo. Você já faz parte dele? Se não, ainda é tempo de integrar-se a ele, ou seja, ao cristianismo, no Cristo do cristianismo.